Cláudio Rezende está chegando com as primeiras do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Amanhã tem São João del Rei. Um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço, bom dia a você, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes. Nesta quarta-feira, amanhã, o Galo de volta a campo, tentando dar resposta positiva ao seu torcedor. Logicamente que essas feridas do clássico, elas só serão mesmo cicatrizadas a um longo prazo, né? Não é agora com o jogo, mas de qualquer forma o Atlético precisa voltar a vencer no Campeonato Mineiro para não ter a situação complicada, até por uma classificação às semifinais da competição. O último treino da semana, né? Podemos dizer assim, da preparação para o jogo contra o Atlético, aconteceu agora pela manhã. Jogadores estão agora no almoço na Cidade do Galo e daqui a pouquinho, às 2h da tarde, tem o voo rasteiro, né? Não tem como, o Atlético sempre viaja em voo fretado, né? Mas dessa viagem para São João del Rei é de ônibus mesmo. O Atlético deixa a Cidade do Galo e tem uma chegada prevista já para o fim da tarde, início da noite, na cidade de Tiradentes, porque o Atlético vai ficar do lado, né? Não vai ficar em São João del Rei, vai ficar na cidade de Tiradentes, na pousada pequena Tiradentes, onde o time inclusive já ficou concentrado para o jogo do ano passado, né? O Atlético esteve em São João del Rei para as semifinais do Campeonato Mineiro de 2023. Naquele jogo, até me lembro, o técnico Eduardo Cudê colocou um time do Atlético reserva praticamente para enfrentar o Atlético. Tinha jogo de Libertadores logo depois e como tinha o jogo de volta, ele arriscou e perdeu, né? O Hulk acabou entrando no segundo tempo, desperdiçou o pênalti, bateu na trave o Hulk, o pênalti lá na cidade de São João del Rei, e a cidade, a região, vai ter essa oportunidade de novo, né? Os atleticanos ali de São João del Rei para acompanhar o time amanhã na Arena Sicredi, que é o local do jogo desta quinta-feira. Atenção, Cirilo, para as duas posições que o Felipão perdeu jogadores importantes, né? Os dois jogadores que ficam fora do jogo, Zaratio e Lemos. O que vai fazer o Felipão? Na defesa não tem muita dúvida não, vai o Igor Rabelo, porque o Bruno Fux também é opção, mas ele fez um trabalho especial aí, ficou fora de lista dos relacionados nas duas primeiras rodadas, até reapareceu no Clássico, mas quando o Lemos saiu nas partidas até aqui no ano, sempre entrou o Igor Rabelo. Então, para mim, não tem dúvida, o Rabelo vai ser confirmado ao lado do Gemerson na zaga. Agora, no meio campo, a tendência é de que o Felipão também coloque o Igor Gomes, junto com o Scarpa, formando o quarteto de meio campo com Otávio, Edenilson, Igor Gomes e Gustavo Scarpa. Foi a alteração que ele fez no jogo. Agora, se o Felipão quiser fazer algo diferente, aí ele tem Pavon, tem o Rubens. Eu vejo como opções. Pavon, porque aí faz um estilo diferente, é mais um atacante, pode fazer o lado direito ou até o lado esquerdo, né? Ele com o Scarpa ali poderiam alternar. No caso do Rubens, para fazer aquela dobradinha com a Arana, e aí o Rubens joga mais pelo lado esquerdo mesmo. Teria que colocar o Scarpa do lado direito. Mas, a princípio, Cirilo, pela nossa apuração, o Felipão iria com essa ideia mesmo de Igor Gomes e Gustavo Scarpa, que é a ideia inicial dele. Foi assim no Clássico, apesar de não ter dado muito certo, né? O Atlético não jogou bem, mas deve ser a possibilidade. Agora, nas demais posições, não tem muito o que fazer, por exemplo, não pode repetir o que fez o Cudê no passado, né? Que colocou um time alternativo. O Galo tá com a corda no pescoço, tem que voltar a ganhar no Campeonato Mineiro. A tabela acabou pressionando. Ô Léo, qual seria a melhor opção pra zaga e pro meio campo do Atlético? Ô Cirilo, eu já há algum tempo tenho dito que, na minha opinião, o Igor Rabelo seria titular no Atlético, né? Na minha opinião. Então, acho que o Igor Rabelo, na ausência do Lemos, para jogar com o Gemerson, porque o Filipão mantém o Gemerson no time, seria a melhor opção. Mas entendo perfeitamente jogar o Fux, a quem também reputo ser um bom zagueiro. Mas a minha escolha seria Igor Rabelo. Acho que o Igor Rabelo tem liderança, o Igor Rabelo tem porte físico, o Igor Rabelo é alto, é bom de bola aérea. Na minha opinião, seria um zagueiro titular no Atlético, o Rabelo. E no meio-campo, Cirilo, eu acho que o Filipão vai ter oportunidade, inclusive, de colocar o Scarpa num lugar onde ele já atuou muito, né? O Scarpa já jogou muito pelo lado direito. Talvez com o Filipão, em um momento que o Filipão encontrou, que teve o Scarpa lá no Palmeiras, utilizou ele no lado esquerdo, mas acho, inclusive, que o Filipão cometeu um erro no Clássico, que foi na saída do Zaratio, ele colocou o Igor Gomes, a princípio, no lado direito. E manteve o Scarpa lá no lado esquerdo.
sendo que o Igor Gomes vai melhor pela canhota e o Gustavo Scarpa é muito acostumado a jogar pelo lado direito, porque o Scarpa tem a perna esquerda e para trazer para dentro, para bater no gol, né? Visivelmente não estava 100% fisicamente com o ritmo Scarpa, mas acho que não tem nenhuma situação de colocá-lo no lado direito e o Igor Gomes na esquerda. O Igor Gomes vinha sendo o titular no Atlético até a chegada do Scarpa, ele era o companheiro do Zarate, foi quem terminou jogando. Começou o ano jogando bem, então acho que aí o Filipão não vai fazer nada diferente, até mesmo porque o Filipão desistiu do Pedrinho. E se o Pedrinho agora, inclusive, renovou o contrato com o Shakhtar Donetsk, que já tem data para deixar o Atlético no meio do ano, não imagino que o Filipão vá começar o jogo com o Pedrinho ou vá dar oportunidade ao Pedrinho, tendo outros jogadores que permanecerão no Atlético. Para mim, a impressão que eu tenho é que o Filipão desistiu do Pedrinho. Simões, quais as suas expectativas para as mudanças na zaga e no meio-campo? O que você faria? E essa história do Pedrinho aí? Se desistiu, o Atlético tá certo, já que não vai ficar? Ele vai ganhar muito dinheiro na Ucrânia, né? Segundo o empresário dele. Deixou bem claro isso, né? Mais dinheiro do que a gente e nossa família toda, um mês mais do que a gente vai ganhar a vida inteira. Vamos falar arriscado aqui, ô Simões, nós somos transparentes. Foi deselegante pra caramba o empresário do Pedrinho. Desnecessário. Entendo perfeitamente se ele fosse responder gente que chega lá só pra xingar, com ódio. Agora, falar que, você não vai ganhar nunca o que o Pedrinho vai ganhar num mês, isso é de uma pequeneza. E vamos falar outra coisa, sendo bem transparente, o Pedrinho não jogou no Atlético. O Pedrinho tem qualidade, o Pedrinho teve um bom momento no Corinthians, mas no Atlético o Pedrinho não jogou absolutamente nada. Então a torcida do Atlético tá certíssima de cobrar. Ele não aconteceu aqui, Ô, Léo, é mais um famoso caso do potência não é nada sem controle. Qualidade não é nada sem jogar. Tem qualidade, tem, mas precisa jogar. Né? Precisa se preparar fisicamente para poder conseguir jogar. Lesão é sempre muito complicado. Até pra gente falar, é o atleta profissional, mas de toda forma o Pedrinho não conseguiu jogar no Atlético e foi um erro renovar o contrato dele. De toda forma, ô Cirilo, em relação à zaga, a gente não vê treino. Mas eu tenho dúvida se Bruno Fux e Igor Rabelo não é uma zaga melhor do que a titular do Atlético. Eu acho que existe muito equilíbrio na posição ali. Não existe, por exemplo, mais um Júnior Alonso, né? Que era aquele cara que era intocável, o xerifão. O de 2021. O de 2021. E até formou uma dupla boa com o Nathan Silva, né? Embora o Nathan tenha falhado naquela semifinal de Libertadores, mas os dois fizeram uma temporada extremamente segura. Isso não existe mais. Tipo, o Hever tá lá, né? Leonardo Silva e Hever. O Claudão lembrava o último jogo lá, o Hever jogou em São João del Rei. Ano passado, né? Jogou. Leonardo Silva e Hever. Meu Deus do céu, o Atlético contratava zagueiro pra compor banco, né? Eram as Torres Gêmeas. Exato. Não, uma das maiores duplas de zaga da história, né, do Atlético, né? Do futebol brasileiro. Ficou marcado, né? Ficou marcado. Então, eu não vejo isso mais no Atlético. A gente não vê treino. Claro que o treino é muito decisivo pro treinador tomar as decisões dele. Mas eu vejo muito equilíbrio na zaga do Atlético. Acho até que pode acontecer a rotatividade, não só por questões de lesão e contusão. E confesso, eu tenho dúvida se Fux e Igor Rabelo, por exemplo, não pode virar uma zaga melhor do que Lemos e Gemerson, que são os que estão jogando. Mas quem tem que ter essa decisão é o Felipão. O Felipão prefere o Lemos e o Gemerson. Agora vai ter que arrumar o substituto pro Lemos, né? Eu concordo com o Cláudio. Eu acho que talvez o Igor Rabelo seja o nome. Pela questão física. Pela questão física. O Bruno Fux ficou muito tempo parado. Né? Exatamente. E quando precisou, quando entrou já no início do ano, quem entrou foi o Rabelo. Até porque os dois primeiros jogos, o Bruno Fux não foi relacionado. Ele foi no clássico. Sim. Mas quando saiu o Lemos, quem entrou? Rabelo. Nos dois jogos, né? Nos dois jogos. E um detalhe aí, eu tô até pegando o clássico do ano passado, o Galo perdeu na Arena MRV também. O jogo seguinte foi o Bragantino. E o Galo não foi bem naquele jogo no clássico. Quem apareceu no time quando o Bragantino foi muito bem? Rubens, na ponta esquerda. Esqueceram do Rubens de novo, e né, agora, será que o Filipão vai pensar em algo diferente? Depois o Rubens teve uma sequência boa, né? Mas você não falou que o Rubens não treinou? Não treinou no time. Tá. Ele não testou o Rubens, pelo que a gente sabe, no time. Mas o Rubens está disponível. O que eu entendi quando você falou o Rubens não treinou, eu imaginei que o Rubens não estava à disposição ali. Tá disponível. Tá. Tá disponível. E é uma posição, e poderia ser uma opção aí do técnico Felipão. A princípio ele deve manter, mas vamos ver, né? Até amanhã ele pode decidir algo diferente. Porque aí muda a característica, porque o Igor Gomes e o Scarpa são meias mesmo, né? Eles jogam mais por dentro. Rubens joga mais aberto. E o Rubens dá mais velocidade ali a um lado esquerdo. Aí cabe ao Filipão também dar uma estudada, uma olhada no time do Atlético
imaginar e planejar o jogo que ele vai encarar amanhã para saber da melhor opção. Mas eu concordo com o Cláudio. Eu acho o Rubens não pode ser esquecido, não. Você sabe uma coisa? Desculpa, Cirilo. Ele pode ser o lateral esquerdo reserva, continuar sendo. Quem não vai jogar como lateral, gente? muito Se o Arana difícil vai machucar, jogar. o Rubens não vai jogar. Eu tinha muita vontade de ver uma sequência de uma dobra Arana e Rubens. Porque o Rubens, no final do ano passado, ele entregou muito. Sim. Sabe? Melhorou o time. Eu tinha muita vontade de ver uma dobra Arana e Rubens. Eu acho que ia ser extremamente positivo. Pela capacidade ofensiva que o Arana tem, tá? Você tem 2 jogadores. O Arana é um lateral e sabe marcar. É cria do Corinthians, do Tite. Com o Tite, lateral que não marca, não joga. Não joga. Lateral que não sabe marcar. E você teria essa possibilidade de ter ali um cara jovem, com uma entrega física alta, com qualidade técnica e que sabe fazer a função de lateral também. Eu acho que daria um ganho técnico e tático atlético. Eu tinha muita vontade de ver uma sequência dessa dobra. O Cláudio lembrou bem, quando o Rubens entrou no time ano passado, o time melhorou. Aí o Rubens se machucou, não foi? E aí ele acabou. Aí eu acho que o Igor Gomes começou a ter mais espaço, o Igor ficou. Mas o Rubens estava muito bem até se machucar no ano passado. Acho que esse Atlético precisa de vida, intensidade, sabe? Assina embaixo. E de avisar que o ano começou. Não, o Atlético precisa de intensidade, precisa ser um time vivo. Esse negócio sabe, o famoso lesco-lesco? Uhum. Tem muita qualidade, tem qualidade suficiente pra ser um time mais enérgico. Tá meio morto. Ô Cirilo, e o nosso Peixe aqui tá lembrando, o Palmeiras faz essa dobra na direita, né? Com o Marcos Rocha e o Mike. O Rocha virou quase um zagueiro, né? Mas com muita qualidade no passe, né? E o Mike virou ponta, o Mike vai embora. Aliás, tava lá. Domingo eu tava lá no Mineirão, fiz o bola premiada de lá, fiquei vendo a final da Supercopa Rei, né? O Palmeiras e São Paulo. Pô, Palmeiras e São Paulo no Mineirão. O Marcos Rocha joga bola demais. Nossa, que é isso? Rocha foi embora. Foi de graça ou foi quase de graça? Foi de graça. Impressionante. O contrato acabou. Impressionante. E tinha gente que não gostava dele aqui. Nossa, tá até hoje jogando em alto nível e ninguém tem lateral, hein? Ô, Damião, chega mais. Vamos trazer detalhes desse Atlético também. Um abraço, Álvaro. Alô, Cirilo, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Rádio Esportes. O Atlético vem de derrota, perdeu para o Tombense por 1-0 no último final de semana. Igor Bahia fez aos 51 minutos do segundo tempo e deu a vitória ao Tombense pelo placar de 1-0. Para o jogo contra o Atlético amanhã, o Atlético aposta na sua força dentro de casa. Daqui a pouco eu explico por quê. Primeiro, o Atlético jogou apenas uma partida dentro de casa nesse campeonato e venceu o Ipatinga por 2-1 na primeira rodada. Saiu para jogar contra o Cruzeiro, empatou em Sete Lagoas por 1-1 e vem de derrota 1-0 para o Tombense. Cirilo. Valeu, Álvaro, para fechar o Galo, Cláudio. Vamos lá, então esse jogo promete bastante, né? Vamos ter também o reencontro do Galo com o Rodrigo Santana, né? Técnico do Atlético hoje, ele foi comandante do Atlético e depois disso não enfrentou o Galo mais. Vamos ter esse reencontro aí também na cidade de São João del Rei. Expectativa de casa cheia para amanhã nesse jogo às 9 horas da noite. Portanto, o Galo seguindo à tarde, daqui a pouquinho, né? Sai a lista dos relacionados do Atlético, mas vai ter que levar o que tem de melhor o técnico Felipão. E um detalhe, Rodrigo Caetano, que ainda não foi oficializado pela CBF, está confirmado na viagem, hein? Ele vai ainda chefiar a delegação do Atlético para São João del Rei. Daqui a pouquinho a gente volta, Cirilo, para falar desses bastidores do Atlético aí, a procura pelo novo diretor de futebol para substituir o Rodrigo Caetano e outros detalhes também do Galão da Massa, que vai ter que ganhar para ter um carnaval mais tranquilo, viu, João Vitor Cirilo? Porque senão pressiona ainda mais, né? Verdade é essa, Cláudio Rezende com detalhes do Atlético. Cláudio Rezende está de volta. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. São 12h35 e o Atlético de olho aí em algumas movimentações no mercado, né? A gente vinha trazendo aqui nos últimos dias na Itatiaia que o Savinho vem sendo destaque no futebol espanhol e chamando a atenção do técnico Pepe Guardiola lá no Manchester City. E se fizer a negociação, se ele for negociado, apesar de ser o mesmo dono, né? Os clubes por lá, o Atlético tem direito a 12,5% por causa do contrato firmado na época quando o Galo negociou o Savinho ao Troyes da França em julho de 2022. Ainda tem aquele mecanismo
de solidariedade da FIFA de 1,5% por formação do atleta. Então o Galo de olho, porque se vier aí uma transferência milionária pelo Savinho lá no futebol europeu, o Galo pode receber uma grana. E uma outra história, né, que está surgindo, né, uma informação do colunista do UOL, Bruno Andrade, de que o Corinthians estaria avaliando a contratação do Nathan Silva. Nathan Silva foi vendido do Galo para o Pumas do México no ano passado. Na época, 4 milhões de dólares, o Galo manteve 20% de percentual do jogador. Então, se tiver uma transferência, uma negociação, aí se o Corinthians quiser buscar o atleta e se der certo a negociação, o Galo também recebe um percentual nesta transferência. Pelo menos na teoria, né? Por quê? Porque o Corinthians tá ruim de pagar os outros, né? Não, mas então teria direito a vender. Teria direito, mas o Corinthians tá ruim. Cada dia é uma treta. É melhor lá. pôr o nome no bid, né? Porque eles anunciaram contratar Lucas Veríssimo, Mateuzinho, Thiago Mateuzinho Maia. parece que agora vai. Mas ele foi, mas não foi. O homem treinou, O Rodrigo sem contrato Garro assinado. chegou, treinou, tava lá e tal, só saiu no bid acho que ontem ou anteontem. E o Corinthians tá enrolado pra pagar. Então esses 20% aí pode ser bom, mas tem que ver como é que vai receber. Tem que ficar esperto. O Nathan Silva começou muito bem no Pumas, depois o Turco Mohamed saiu, né? Foi o técnico dele aqui no Galo, que o levou lá também. E aí, não sei também se seria a intenção do jogador retornar nesse momento ao futebol brasileiro, saiu do Galo e até então tá bem lá no México. Ô Cirilo, sobre a substituição do Rodrigo Caetano, a Itatiaia trouxe ontem, foi uma apuração minha do Henrique André, de que o Atlético estaria sim avaliando uma possibilidade, se nada der certo aí, se não acharem um nome de consenso na cúpula dos 4 R's, na cúpula da SAF, para buscar um cara de fora, não estaria descartada a presença do Vitor, né, que é hoje gerente de futebol do Atlético, para trabalhar junto com o Sérgio Coelho. O Sérgio Coelho, que dos 4 R's é o cara que está ali, né, à frente do futebol, para substituir o Rodrigo Caetano. O Atlético tem sim o Leonardo como nome que agrada a cúpula. O Leonardo está na Europa há muitos e muitos anos e seria uma negociação muito difícil, até por valores, né? A gente está falando aqui que o cara receberia na nossa moeda e hoje a nossa desvalorização do real em relação ao euro é muito grande. Então dificilmente você teria que pagar um valor bem acima que receberia o Rodrigo Caetano para seduzir o Leonardo de voltar ao Brasil neste momento. O nome do JP Sampaio do Palmeiras também agrada, só que ele renovou recentemente com o Palmeiras. Ele é coordenador das categorias de base. Nesse contrato dele lá, ele tem percentual também em venda de atletas. Quando dá certo, né, algum jogador na base, está revelando sempre o Palmeiras, né? O último aí foi o Hendrick. Então não seria uma negociação fácil também. São 2 nomes que agradam, Cirilo. Mas a possibilidade do Vitor ser efetivado, ela é sim cogitada fortemente no Atlético, Cirilo. Pô, Cláudio, segue acompanhando, evidentemente, essa situação da diretoria de futebol do Atlético. Vamos a giro final do Atlético, Cláudio Rezende. Daqui a pouco, Cirilo, o ônibus do Atlético seguindo viagem a São João del Rei. Na verdade, o time vai ficar concentrado na cidade vizinha, Tiradentes, para o jogo de amanhã, 9 da noite. Vamos ter casa cheia aí no estádio Joaquim, Portugal, na cidade de São João del Rei. O técnico Felipão deve confirmar Igor Rabelo na zaga no lugar do Lemos, que está lesionado, e também para o lugar do Zarate, o favorito é Igor Gomes, que já substituiu o jogador no clássico do último sábado. É o Atlético tentando recuperação no Campeonato Mineiro. Time seguindo viagem à tarde e na turma do bate-bola já chegamos com todos os detalhes de lá, Cirilo.